Olá você, meu amigo e minha amiga que estão acessando agora ao Direito Distorcido. Eu sou Michel Cesarino, é um prazer tê-los comigo neste instante. Hoje, dia 24 de fevereiro, um domingo, gravo este vídeo numa manhã, então pode acontecer muita coisa ainda ao longo do dia. Falo sobre a Venezuela, a situação que está acontecendo lá, sobre Maduro e sobre tudo mais relacionado, em especial a questão dos caminhões com alimentos que estão sendo levados, foram levados em direção à fronteira. E teve uma questão que chamou muito a atenção das pessoas, diria até que causou comoção, que foi os caminhões com alimentos, medicamentos serem incendiados a mando de Maduro. Pois bem, algumas considerações. Primeira consideração: há vários ditadores aí pelo mundo, há vários povos que são submetidos ao capricho desses ditadores, que são homens como quaisquer outros homens, mas que estão ali numa posição que permite o abuso de poder. O que acontece? A África está cheia desses ditadorzinhos. Nós temos um na Coreia do Norte, tá? A grande questão é por que os Estados Unidos não vão fazer o mesmo em termos de ajuda humanitária ou de exigências ali sobre os ditadores na África? Por que eles não fizeram isso com relação ao ditador da Coreia do Norte? É sabido, por exemplo, que, aliás, vocês podem recuperar essa informação por aí, procurando no Google, tem vários jornais que notificam, tanto em mídia internacional quanto nacional, tem algum ou outro ali que noticiou esse evento, que eu vou falar. Vários navios, navio não, na verdade barquinhos simples de pescador, foram sendo achados ali à deriva no mar do Japão, nas costas do Japão, com homens coreanos mortos, né? Geralmente em cada barquinho um pescador. Por quê? A situação de escassez na Coreia do Norte tem sido tão grande que cada vez mais esses pescadores simples, eles têm ido em alto mar, e óbvio, uma embarcação daquela bem simples, pequena, indo em alto mar, ela pode não ter a sorte de voltar para a origem, porque aquela região é um mar muito agitado, tem tempestades, vocês sabem disso. Então a questão é a notoriedade através desse fato de que as pessoas estão passando fome, porque se aventurar numa situação de periculosidade para ir buscar pesca e alimento em outros lugares, é porque o sujeito está passando necessidade premente. Ele sabe que é arriscado ir para aquela zona, mas ele se alça ao mar, vai à procura de pesca e outras coisas, porque na costa ali onde ele está não está encontrando e está faltando comida em terra. Então, gente, olha que situação. Aí Trump dá a desculpa de armas, bombas, e o ditadorzinho lá, o Kim Jong-un, fica com aquela coisa de o povo passe fome, mas vamos usar tudo para fazer testes nucleares, vamos fazer passeatas e desfiles militares para ostentar um poder. Enfim, é muito aquela coisa do ditador. O ditador, na verdade, ele é um homem que ele gosta da boa vida, da riqueza. Mas não é só a riqueza, é o poder. Depois da riqueza vem o poder. Então, o sujeito que ele tem muita riqueza, ele não está contente apenas com a riqueza, ele vai querer o poder, porque é agradável perceber que os outros homens se curvam, que os outros homens têm uma reverência em relação àquele poder que está ali naquela pessoa, naquele momento. E, óbvio, a aparência faz o ditador e a ditadura. Em vista disso, vamos agora retornar à questão da Venezuela. Ora, por que os Estados Unidos estão tão preocupados com a fome e a escassez na Venezuela?
Eles são humanos? Não, gente, para. É uma grande jazida ali de minerais e outros minérios estratégicos. Você tem petróleo, muito petróleo. Sem falar que a região, ela está totalmente acabada por anos de ditadura chavista e do Maduro. Ou diria melhor, caindo de Maduro. O que acontece? Esses poderes foram sendo mantidos, inclusive com a ajuda do Brasil, porque o Brasil chegou a apoiar a ditadura do Chaves e do Maduro anteriormente. Houve até uma espécie de atuação diplomática ali no Mercosul para fazer uma sujeira para tirar um dos países membros e inserir a Venezuela, depois deu todo aquele problema. Então vocês podem recuperar isso. O desastre do Itamaraty, que foi anteriormente ali trabalhando de forma muito errada. Então foi uma política desastrosa. Eu creio que não se deve apoiar ditadores. Não importa o que houver, não se deve apoiar a ditadores. A questão é que o caso mostra como política depende de um esquema que chamamos de confirmação e desconfirmação. Então vocês podem reparar que é uma questão de como aquele governo trabalha a comunicação para se manter no poder. E se vocês tiverem maior curiosidade de saber do que se trata essa teoria da confirmação e desconfirmação, eu sugiro que vocês leiam um livro chamado O Desafio à Autoridade da Lei, da professora Mara Regina de Oliveira, que é uma professora de Direito lá na USP e também na PUC de São Paulo. Então é um livro muito instrutivo porque ele mostra como poder depende de uma questão de interação e de como as coisas em termos de comunicação são trabalhadas. Por exemplo, o Maduro ele tem se mantido no poder, apesar da população estar toda necessitada, porque ele compra o exército, pagando regiamente o exército. Além disso, ele fornece muitos insumos para que a família e as famílias de militares passem muito bem. Aí você trabalha a comunicação entre essas pessoas e, como o exército detém o uso da coação, da força, você consegue se manter no poder pelo medo que esse exército pode oferecer no caso de ser o detentor da força e poder chegar a extremos como capturar pessoas, que são os próprios cidadãos, torturar, que eu acho que é bem possível, deve acontecer isso, matar opositores, tá? Investigar pessoas, sumir com pessoas, todas essas coisas aí que podem acontecer. Pois bem, só que ele já está descredibilizado entre a população, que são os coitados que não têm nem força se bobear para andar embaixo de sol para protestar. Então, vocês acham que ele consegue se manter? Claro que não, porque a abusividade do poder deixou à mostra a força. Então não se tem mais violência simbólica atuando para trabalhar esse poder e a manutenção desse poder de tal forma que esse poder não apareça. Toda vez que o poder começa a ser demonstrado num aspecto mais intenso de força, a se aparecer mais em termos de estruturas de operação, ele fica comprometido. Ele pode ser desconfirmado. O que seria essa desconfirmação? Seria, por exemplo, as pessoas que estão submetidas a esse poder não mais acreditarem nesse poder e simplesmente virarem as costas e não darem mais atenção. Então, a relação de comunicação entre poder e pessoas está comprometida. Daí pode surgir uma revolução ou surgir um novo poder, ou simplesmente a autoridade ela ser afastada ali de onde ela está de alguma outra maneira.
que é o que está acontecendo. Nós vimos surgir a figura do Juan Guaidó, que se proclamou presidente. Não surge uma outra autoridade, mas as coisas estão sendo trabalhadas externamente. O que chama atenção aí? Tanta bondade com esses caminhões que são enviados? Não é, gente. Não é bondade. Eu não diria que é uma questão de estamos preocupados com o povo venezuelano, queremos dar alimentos, queremos dar medicamentos. Ok, pode até ser. Mas a questão toda é uma questão política que envolve essa questão de confirmação e desconfirmação. Por quê? O povo está sem forças, se sentindo desamparado. Caberia ao povo se revoltar e matar o ditador ou tirá-lo dali, que é o que acontece. Aí você se pergunta, como é que um homem pode fazer todo um povo sofrer? Não tem nenhum outro homem que se revolta e vai lá e mata esse homem, esse ditador, esse tirano? É uma boa pergunta. Por que apesar de tudo isso está se mantendo? Porque ele tem um exército, o exército põe medo nas pessoas e as pessoas não conseguem chegar perto desse homem. Talvez haja grupos realmente que intentem matar Maduro, mas não consegue e também não consegue ampliar a sua operação por conta do medo que o exército impõe sobre a população. Ora, você chegar com esses caminhões, o que você está fazendo? Você mostra o banquete para o esfomeado. O esfomeado, não podendo chegar ao banquete, ele se revolta mais ainda. Aí o próprio Maduro contribui para cair, porque mandar incendiar o banquete, ou seja, os caminhões com a comida e remédios, foi uma ação assim que vai revoltar mais ainda o povo e o público mundial aí, e vai abrir mais brechas para desconfirmação e para que o poder dele fique totalmente descuidado. Não tem mais violência simbólica aí, é só medo e força bruta trabalhando. Então, o tirano, ele foi abusivo no poder, a abusividade faz com que a relação não seja mais interessante nem para o poder, nem para a pessoa que está sob o comando do poder. Se as coisas deixam de ser recíprocas entre um e outro, aí não há mais porque a relação se manter em termos pragmáticos e comunicacionais. Ou seja, tudo depende do princípio pragmático da interação, ok? Então, ocorre fatalmente a desconfirmação, esse poder ele vai ser desconfirmado, vai acabar caindo, e o que o Maduro fez foi simplesmente uma série de más atuações em termos de como manter o poder. Sou totalmente contra Maduro, totalmente contra ditaduras. O que estou evidenciando é, através de um exemplo, que é o exemplo dele, mostrar como funcionam essas relações de poder. Porque elas são calcadas em comunicação. Então, meus caros, não acreditem que Estados Unidos estão de bom coração trabalhando para o bem do povo venezuelano, mandando alimentos porque estão preocupados. Por que não fazem isso com a África? Por que não fazem isso com o povo coreano? Ao invés de ficar lá, né? É uma forma de insurgir uma revolta, de fazer com que caia de vez o caindo de Maduro, né? Por quê? Eles precisam da revolta do povo. Então, incendiar o banquete com todos os convidados e esfomeados assistindo é uma forma de aumentar a revolta desses convidados. Pensem muito bem nisso. É uma estratégia. Só que a população mundial tem sido trabalhada pela mídia de tal forma que eles estão sendo levados a acreditar que há bondade nisso. Não que não haja. Até deve ter muito boa vontade ali de voluntários e outras pessoas trabalhando, mesmo das pessoas que doam. Mas a ideia original tem muito de estratégia política para desconfirmar o poder do caindo de Maduro, tá? Então é muito interessante pensar nesse aspecto aí de como às vezes uma coisa que é bondosa, ela esconde algo mais político e comunicacional atrás dela.
Há que se lembrar também do paradoxo da liberdade do Platão, que depois é tratado pelo Karl Popper na Sociedade Aberta e seus Inimigos, no volume 1. Esse paradoxo da liberdade, ele diz o seguinte, que o excesso de liberdade leva à tirania. Por quê? Porque um povo bem livre, absolutamente livre, ele é tão livre que ele pode se permitir, no uso de sua liberdade, escolher um tirano para governá-lo e ser sua autoridade, que é o que acontece com essas ditaduras populistas, que acabam tendo esses tiraninhos aí que vão ficando no poder e explorando a população, até que chega um momento que o poder subiu tanto a cabeça deles, o luxo subiu tanto a cabeça deles, que eles esquecem que precisam trabalhar a comunicação ali e dar um pouco para o povo para continuar se mantendo. Que é o que Maduro não fez mais e que foi o que o Chaves não fez mais. Eles chegaram num ponto em que só tiraram e exploraram. Aí, simplesmente, você vai ter essa desconfirmação que ocorre. Temos que lembrar também, já que falamos de Popper, do paradoxo da tolerância. O que diz esse paradoxo? Excesso de tolerância permite que a intolerância se prolifere e acabe a tolerância. Então, o Popper, novamente nessa obra que eu citei dele, ele diz que devemos trabalhar com a intolerância em nível público, na opinião pública, na discussão pública. Quando não é mais possível trabalhar essa intolerância a partir dos discursos e do diálogo, aí se deve recorrer à força, porque fatalmente o excesso de tolerância, deixando a intolerância proliferar, vai acabar com a tolerância. Então, aqui chegamos nisso. Ora, existe uma espécie de cola social que é baseada em comunicação, em equilíbrio ali, que ocorre no ethos, e que se você quebrar essas condições ou as dissolver, num certo momento as coisas vão ficar precárias, desequilibradas e você chega a revoltas. Então é preciso ter muito controle acerca de liberdade e poder. Excesso de liberdade tem essa questão do paradoxo de liberdade, que você vai acabar tendo um tirano safado ali. Então por isso que os governos têm que ter mecanismos regulatórios. As democracias elas têm que ser energéticas, vigilantes. O povo não pode ser dormente. Nisso, o brasileiro precisa acordar e ser vigilante em termos de democracia e coibir abusividades e simplesmente não ficar mais naquela situação de eu elejo um sujeito porque ele me faz bem, ele é meu pai, ele é não sei o quê. Você tem que fiscalizar o sujeito. Votou no cara? Vai fiscalizar. Corrupção tem que ser apurada. Desvio tem que ser apurado e as coisas têm que ser postas de novo nos devidos lugares. Então, se o cara desviou, ele vai ter que reintegrar os valores que ele desviou para a sociedade, de volta para aquele estado, para aquela sociedade, tá? Então, gente, povo sempre alerta quando se trata de democracia. Não dá para ficar dormindo e deixar tudo na mão de um homem, tá? Porque o poder cega, infelizmente. O sujeito, às vezes, ele vai ali num cargo público por causa da riqueza. Depois que ele teve a riqueza, ele sentiu o gosto do poder. Então ele quer o status e o poder, mais e mais poder. Dizem que o poder é uma substância tóxica para o sujeito, né? Que vira um vício. Eu acredito, porque isso explica muito desses brasileiros aí que ascendem a uma condição de poder e depois se esquecem do lugar de onde vieram. Parece que nunca foram seres humanos. Eu acho que a estrutura reptiliana do cérebro humano daquela pessoa toma o poder total, né? E o sujeito fica alucinado. Dane-se os outros, dane-se a sociedade. Eu enganei eles com histórias para entrar aqui, falei que ia combater a fome, a miséria, que ia dar instrução para todo mundo, saúde para todo mundo. Estou aqui, continuem burros, porque eles continuarem burros é a condição para eu me manter aqui. Aí de novo eu prometo alguma coisa e às vezes de vez em quando eu dou uma coisinha ali, um presentinho, né?
vamos fazer um açude, vamos fazer um riozinho ali, é, vamos pegar e dar saúde construindo um hospitalzinho, beleza, né? Então você faz uma coisinha localizada ali, a populaçãozinha fica feliz e já dá aquela propagandinha, né? E às vezes você faz uma filantropia ali básica, né? E é isso, assim vão se mantendo os tiranos. Cabe lembrar do paradoxo da liberdade e do paradoxo da tolerância. Meus queridos, que vocês todos tenham excelentes dias. Grande abraço a todos. Curtam este vídeo, este canal e vocês, por favor, acionem, se vocês gostarem do que é posto aqui, a sinetinha ali, porque aí vocês vão saber toda vez que eu vier a postar um vídeo. Até mais.